Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia, né, que vocês tenham aí uma terça-feira muito abençoada e que a gente possa, né, se recuperar desse resultado aí, né, desse empate do final de semana, que a gente comece a pensar agora já na classificação para a final da Libertadores, que eu acho que é motivo de muita felicidade, de muita comemoração para o torcedor do Flamengo, né, chegar mais uma vez na final da Libertadores, a terceira em 4 anos, e a gente hoje vai saber quem vai ser o primeiro classificado, né, porque mesmo o Flamengo ganhando de 4-0 o Vélez lá na Argentina, não é garantia, não tem como você dizer que o Flamengo está classificado, tem o segundo jogo. São 180 minutos. A gente sabe que o Flamengo encaminhou muito essa classificação, mas a gente tem que respeitar, né? E a gente tem o jogo hoje do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Palmeiras jogando em casa e precisando de uma vitória de 1-0 para levar para pênaltis, ou 2 gols de diferença no caso, 1 gol de diferença para pênaltis ou 2 gols de diferença para se classificar direto. Não acho que consigam fazer 2 gols no Atlético Paranaense, então eu prevejo uma classificação sendo definida nos pênaltis hoje. Acho que é probabilidade hoje o Palmeiras ganhar por 1 gol, talvez por 2, mas eu quero muito que essa revanche aconteça. Eu acho que o futebol, a magia do futebol, independente, eu acredito que o Flamengo consiga vencer essa Copa Libertadores, ser campeão. A gente tem que acreditar sempre, né? Não adianta ser pessimista, mas eu prefiro muito mais, pelo espetáculo, a chance de uma revanche do que enfrentar o Felipão. Né? Se você me perguntar, você quer enfrentar quem? Hoje às 9h30 da noite você vai torcer para quem? Não torço para nenhum dos dois lados. Posso fazer um react, posso acompanhar, não torço para nenhum dos dois lados. Mas para quem que você gostaria mais que fosse para a final? Palmeiras. É simples, pelo bem do futebol, pela rivalidade, pelo revanchismo, pela chance que o Flamengo pode ter. Imagina uma situação. O Flamengo vai para a final, o Pedro já é o craque da Libertadores, acredito eu, e o artilheiro, né, com 11 gols. E vamos dizer que o Pedro faça mais 2 ou 3 gols aí contra o Vélez no Maracanã e atinge uma marca que ninguém jamais chegou perto. E vai para a final, o Pedro podendo ser o craque da competição, o rei da América, e artilheiro. E aí a gente teria um Flamengo e Palmeiras com chance de revanche e com chance do Pedro ser o craque, o rei da América. Por que que isso me motiva tanto? Eu explico. Simples. O Palmeiras queria contratar o Pedro. O Pedro era a reserva do Flamengo e estava totalmente desacreditado, querendo sair, deprimido e tudo mais. Não há dúvida que quem fez isso acontecer foi o próprio Palmeiras. O interesse do Palmeiras no Pedro faz ligar um alerta no Flamengo. Óbvio que tem a chegada do Dorival e o Dorival começa a utilizar mais o Pedro. Já tinha o interesse de utilizar, inclusive ele fala que tem interesse de utilizar o Bruno Henrique também ali com o Gabigol e Pedro. Mas não há dúvida que o interesse, a vontade, né, a proposta e tudo mais do Palmeiras para contratar de 20 milhões de euros mais 2 jogadores mexeu com o Flamengo. Olha, nós temos um jogador aqui que é cobiçado por outros times, pelos nossos principais rivais. Temos que, né, abrir o olho, dar oportunidade para ele. Então essa virada de chave aconteceu também por causa do Palmeiras. Olha que situação aí engraçada. E eu acho que a final contra o Filipão, contra o Atlético Paranaense, totalmente, qualquer uma das duas, né, por ser um jogo só, é totalmente imprevisível. Vale a gente ressaltar, né, que o Vitor Roque, né, o garoto lá, não jogou a Copa do Brasil, porque ele já tinha atuado pelo Cruzeiro, e numa eventual final ele jogaria. Então é um jogo diferente. E eu acho que qualquer uma das duas equipes que vier vai ser muito difícil, mas nesse momento eu preferi enfrentar uma revanche, enfrentar o Palmeiras. E vamos acompanhar mais tarde, né? 21h30 tem aí o jogo, né, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, valendo aí vaga na final. Eles vão saber primeiro quem são. A gente vai saber primeiro quem é o finalista
do lado de lá para depois definir o lado do Flamengo, que já ficou bem encaminhado, mas a gente tem que ter cuidado, né, e ter respeito. Bem, vamos lá. Eu convido você a utilizar aí o bônus de boas-vindas da BR4Bet. A BR4Bet dá 100% de bônus no primeiro depósito até R$300 e conheça também o Aviator, que é muito legal, tem no site aí da BR4Bet. Além disso, eu convido você, né, a utilizar o desconto da Outsider Tours. Eu estou viajando aqui com a Outsider, eu vim para uma palestra em São Paulo através da Outsider e você pode garantir vaga ainda na final da Copa Libertadores em Guayaquil. Com a Outsider tem poucas vagas, né, e os voos, a logística para Guayaquil é muito complicada. E eu falo para vocês, ó, aproveita enquanto é tempo, pede o desconto do Paparazzo. E outra coisa, a Outsider te leva também para a Copa do Mundo, para todos os eventos aí. Qualquer viagem que você precisar, pede o desconto do Paparazzo, link aí no chat fixado e no comentário fixado. Bem, lá no Charla Podcast, eles levaram aí o Dorival essa semana, mas também levaram o Marcos Braz. E eu fiquei de falar com vocês aqui sobre a questão do Arrascaeta, né? Camisa 10. Quando será que o Arrascaeta vai receber a camisa 10? A camisa 10 que hoje tá com o Diego, que está sendo super contestado pela torcida, foi defendido pelo Dorival, mas não há dúvida que a camisa 10 não pode ficar no banco. Eu falo até que deveria partir do próprio Diego, já ter chegado antes mesmo dele sair. Olha, tá aqui a camisa 10. Arrasca, eu não sou titular, essa camisa 10 tem que estar jogando, tá aqui, ó. Ah, não quer usar? Quer ficar com a 14? Beleza, mas oferece, chega lá e ó, tá aqui, ó. A camisa 10 está à disposição. Eu acho que era o que o Diego deveria ter feito, era o que o Diego deveria fazer. Quando ele convocou aquela coletiva, eu achei que fosse para isso. Eu achei que poderia ser uma das possibilidades ele entregar a camisa 10 pro Arrascaeta. Seria muito digno, seria muito legal. Mas ele até o momento não pensou nisso. É uma possibilidade aí na reta final dele fazer isso. Ele que fica no Flamengo até o final do ano, depois ele falou que não joga em time do Brasil, né? Pode encerrar a carreira. Mas seria legal agora, pegava aquela camisa 35 dele, né? Pegava a 35 anterior, pegava a 10 agora e já falava, Arrasca, ó, antes de eu sair, hein? Antes de eu ir embora. Tá aqui, ó. Merecimento. Você tá jogando muito, você é titular. Tá aqui, ó. O Marcos Braz falou o seguinte: eu entendo a posição do Gerson, Canhotinha, a situação da torcida do Flamengo, da mágica da camisa 10 do Flamengo. Eu entendo isso, mas acho que vamos resolver na hora certa sem nenhum problema. Na hora certa a gente vai fazer o melhor pro Flamengo. Cara, isso não é uma coisa que tem que ser resolvida pelo departamento de futebol e nem pelos dirigentes do futebol. Não tem. Isso é como eu falei, tinha que partir do próprio Diego, de entregar a camisa. Você não vai pegar e tirar a camisa 10 do cara. Você não vai fazer isso. Tinha que partir do próprio jogador. Bem, o Fluminense aí usou o perfil oficial para desejar aí uma pronta recuperação ao massagista do Flamengo, o seu Denis, que, né, teve tumor no cérebro aí diagnosticado e foi internado aí na zona oeste do Rio de Janeiro para resolver, para fazer a cirurgia. A gente está orando, estamos em oração, desejamos toda uma pronta recuperação, toda melhora para ele aí, que vai dar tudo certo. Fiquei abalado ontem com essa notícia, fiquei muito triste. Mas nessa hora não tem rivalidade, o próprio Fluminense aí, o perfil oficial, desejando aí uma pronta recuperação ao massagista Denis do Flamengo. E sobre a situação do Rodinei, a gente teve ontem no Galvão Bueno, no Bem Amigos, né? A discussão lá sobre o Rodinei ser ou não o jogador para a Copa do Mundo, ser convocado ou não, ser o melhor lateral do Brasil. A gente já vai falar sobre isso, eu só queria falar que, segundo o Vene Casagrande, há times no Brasil e no exterior que estão interessados no Rodinei, mas no caso o empresário falando, né, mas não vamos definir nada no momento, nem fazer leilão, né, o empresário do lateral falando, e aí a informação é que o Botafogo está interessado, o Atlético Mineiro também, já fizeram proposta, e o Rodinei só vai responder depois de ganhar os títulos aí pelo Flamengo. E aí no programa do Galvão Bueno, o Galvão falou o seguinte: hoje o Rodinei é o melhor lateral direito do Brasil. Nesse momento, eu levaria o Rodinei para a Copa do Mundo com a seleção brasileira.
Concordo com o Galvão, não tem ninguém jogando futebol do Rodinei. Os comentaristas concordaram, mas adivinha quem? Adivinha quem não concordou? Quem discordou do Galvão Bueno? Kleber Machado. Sempre ele, o mesmo antes, né? Pois é. Kleber Machado disse que o Marcos Rocha é melhor que o Rodinei. Acredite nisso, Marcos Rocha é melhor que o Rodinei. É inacreditável, né? É inacreditável que a gente tenha aí o Marcos Rocha sendo citado. Cara, eu queria lembrar uma jogada boa que o Marcos Rocha tenha feito aí recentemente, não consigo. É impressionante como... Cara, esquece o passado do Rodinei. Pensa no momento. Convocação é momento. Futebol, seleção é momento. Copa do Mundo é momento. Vai quem tá melhor. Pensa no Rodinei agora. Não tem ninguém jogando como ele. Agora você pega aí e vê o seguinte. No futebol brasileiro, quem mais? Falar do Marcos Rocha é loucura. É loucura. Eu, sinceramente, acho que o Rodinei hoje, né, tá jogando o melhor futebol do Brasil. Concordo com o Galvão e com os comentaristas lá do Bem Amigos. O Dorival Júnior lá no Charla Podcast também, que eu falei pra vocês que ele participou, assim como o Braz, ele falou sobre a questão do Cabanhas, né? Ele citou mais ou menos o Cabanhas após o empate Flamengo e Ceará, quando, né, o América do México utilizar como exemplo para o Flamengo não entrar pensando que já ganhou, né? Ele falou o seguinte: pode ser que sim, um erro na escalação, assumindo aí talvez o erro na escalação, mas deixa um questionamento. Já tivemos uma desclassificação dentro de casa, né, com o Cabanhas. Ele comenta, então, conhecendo a história do Flamengo, venceu 4-2 lá e perdeu 3-0 aqui. No futebol não é nada impossível. Eu jamais me perdoaria depois de uma vantagem conseguida a duras penas. Depois do que o Flamengo fez, algumas pessoas preferiram, né, dizer que o Vélez não deveria estar na semifinal. É criminoso com o microfone nas mãos dizer isso. Eu falo, cara, é uma equipe forte. A equipe merece todo o respeito e consideração. A torcida do Flamengo jamais me perdoaria se na quarta a vantagem viesse a cair. Por um motivo ou outro, sem a equipe principal em campo. Eu trabalho com os pés no chão. Eu sei o que vamos enfrentar na quarta-feira novamente, tá? Então, o Dorival citando aí uma eliminação traumática do Flamengo em Libertadores, né? Confirmando que estava falando realmente na coletiva, que ele estava falando sobre o Vélez. E a gente realmente, nesse sentido, tem que concordar. Eu tenho que concordar. Não pode dar mole. A Libertadores é traiçoeira. Pois é. Olha só. O Galvão Bueno, né? Olha só, sobre a questão das escolhas do Dorival Júnior, o Galvão falou o seguinte: vi algumas críticas muito duras ao Dorival pela escalação. O trabalho do Dorival é excepcional. O trabalho mal feito foi o da diretoria do Flamengo. Quantas vezes já falei que o Rogério Ceni não deveria ter saído? E que o Renato Gaúcho não tinha que ter saído porque você perde uma Libertadores em que o seu jogador tropeça na bola e cai sentado. O técnico tem que sair? Aí trouxeram o passaporte, só que trouxeram o passaporte errado. Como eu falei, né? A gente sabe que a demora para demitir o Paulo Souza atrapalha inclusive o brasileiro do Flamengo. A contratação do Paulo Souza lá atrás já foi um grande erro, né? E eles estavam irritados com as críticas na época. Estavam muito irritados com as críticas. Estavam errados, contrataram errados. Era melhor voltar de mão vazia da Europa. E hoje começa também, né? Você pode aproveitar, inclusive, né, para acessar lá a BR4Bet. E hoje, né, o link tá aí no chat fixado e no comentário fixado. Começa a fase de grupos da Champions League. E de acordo aí com o levantamento do Mundo Rubro-Negro, o elenco do Flamengo vale 149,2 milhões de euros, 763 milhões de reais. O que significa que o Flamengo tem um elenco mais valioso que 7 clubes que vão disputar a competição. Olha só, o Flamengo em primeiro, né, 149,2 milhões, Rangers em segundo, 127,2 milhões, Celtic, 107,9 milhões, Dinamo de Zagreb, 95,9 milhões,
Shakhtar Donetsk, olha só, o Flamengo tem, né, 73,9 milhões. Copenhague, 70,5 milhões. Victoria Pilsen, 24,5 milhões. E Maccabi Haifa, 21,7 milhões. Eles apontam, então, que o Flamengo tem aí um elenco mais caro, né? Que, na verdade, são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, são 7. O Flamengo tem um elenco mais caro que 7 times aí da fase de grupos da Champions League. Pô, sensacional, né? Eu falo que o Flamengo é um dos times mais caros do mundo e que os resultados precisam vir. Por isso há uma cobrança grande com relação ao Flamengo, né? Os resultados precisam vir. Olha, e segundo o Flaweb, né, o Bola VIP publicou que o Flaweb trouxe uma informação que o Oscar ainda alimenta o sonho de jogar no Flamengo e que tentará de novo em janeiro, né? Ainda segundo a matéria, uma rescisão contratual já é algo visto como possível. A novidade agora é que o Oscar não quer realmente voltar ao futebol chinês em dezembro e buscará de novo essa liberação. Uma rescisão contratual também é tratada como bem possível para que o jogador fique livre no mercado. Dinheiro não é mais sua prioridade, que quer ficar no Brasil e jogar no Flamengo, tá? Publicado aí pelo Flaweb e Bola VIP. Ele se encantou aí com o projeto oferecido pelo Flamengo e só não jogou neste segundo semestre pelo clube porque os chineses do Xangai Port não mandaram a documentação necessária para a liberação. Isso irritou profundamente o jogador e também seus representantes, né? Então o Oscar, irritado aí com o Xangai, né, e pode aí brigar pela sua rescisão de contrato, pode pedir aí a sua rescisão de contrato. Olha, passar para vocês aí que o Arrascaeta, apesar de ter ido a campo algumas vezes já, né, essa semana passada e tudo mais, depois do jogo contra o Vélez, ele treinar com bola, ele voltou a treinar ontem e deve ser bem provável do Arrascaeta estar em campo aí contra o Vélez nesse jogo de quarta-feira. Então o Uruguai sofreu um trauma no pé direito, né, na partida contra os argentinos, foi substituído imediatamente e o Arrascaeta então iniciou o tratamento, foi ao campo aí, né, nessa semana, mas ele tem aí mais um treinamento hoje para definir e deve tá em campo aí, se Deus quiser, contra o Vélez, né? Então é uma possibilidade grande aí que o Arrascaeta jogue contra o Vélez Sarsfield, tá? Então é isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e claro, ó, Nação Rubro-Negra aí de Orlando, olha aí, Nação Rubro-Negra de Orlando, tô aqui com os pets, você pode então garantir o desconto do Paparazzo na loja Nação Rubro-Negra de Orlando que fica na International Drive, procure, no mall ali onde tem o Banco do Brasil Américas, e eles têm os desconto pro Paparazzo, também na loja de João Pessoa tem desconto pro Paparazzo, são 2 lojas em João Pessoa que tem o desconto do Paparazzo, e na loja do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, você tem lá também a personalização grátis, falando que veio pelo Paparazzo, claro, também o desconto nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaço-rubronegro.com.br, 5% de desconto somente nas lojas online. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, valeu!